Olá, gente. Boa noite. Como estão todos? Então, nós vamos agora entrar no tópico de equação do segundo grau. Eu vou bem devagar, eu dividi essa aula em várias partes para que vocês consigam entender, mesmo que desse jeito que nós estamos tendo aula, à distância. Então, primeira coisa, ver com que forma é escrita uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau é escrita nessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí olha o que eu escrevo aqui do lado, com a diferente de zero, ou seja, a, b e c são números reais, são números quaisquer, que vão ser chamados de coeficientes. E x é a incógnita, é o número que a gente está procurando, o número que a gente quer achar. Então, o que vai acontecer aqui? O meu a nunca pode ser zero, por quê? Porque quando eu falo ax ao quadrado, é na verdade a vezes o x ao quadrado. Se o a for zero, a vezes zero ao quadrado vai dar zero, ou seja, isso aqui vai sumir. E é justamente essa parte aqui do x ao quadrado que indica para mim que isso é uma equação do segundo grau. Então, nunca vai poder sumir esse x ao quadrado. E para ele não sumir, o a não pode ser, em hipótese nenhuma, zero. Aí aqui está escrito o que eu já falei para vocês. X é a incógnita, é o número que a gente está procurando, e a, b e c são números reais chamados de coeficientes. Então, qual é o meu primeiro exemplo aqui? É para vocês saberem identificar os coeficientes da função. Então, da minha equação. Então, eu tenho meu primeiro exemplo, 5x ao quadrado menos x menos 3 igual a zero. Então, quem vai ser o a? O a é quem está aqui com x ao quadrado. E quem está com x ao quadrado? O 5. Então, aqui, o meu a vale 5. O b. O b é quem está do ladinho do x, não é? Então, eu venho aqui e vou procurar. Quem é que está do ladinho do x? Ih, Gisele, eu só tenho um sinal de menos na frente. Quando eu não tenho número nenhum, é o 1 que está aqui escondidinho. Então, no caso, o meu b vai ser menos 1. Tá aqui. b igual a menos 1. E c? Repara que o c eu não tenho letra com ele. Letra que eu digo é o x, a minha incógnita. Então, eu chamo ele de termo independente. Por quê? Porque ele não tem letra junto dele, não tem incógnita, não tem o x. Então, qual é o número que está sozinho aqui? Menos 3, correto? Então, o meu c vale menos 3. Mesma coisa aqui embaixo. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Quem é o meu a? O a é quem está com o x ao quadrado. Então, eu procuro o x ao quadrado. Tem um número aqui na frente do x ao quadrado? Não. Mas como eu falei para vocês aqui em cima, quando não tem o número é o 1. Então, o a aqui vai ser 1. Tá aqui. O b. O b é quem está com x. Então, procura o x. E tá aqui. Quem é que está na frente do x? Menos 7. Então, o valor do meu b é menos 7. E o c? É o número que está sozinho. Quem é que está sozinho aqui? Mais 10. Então, eu vou dizer que o meu c é o 10 positivo. Terceiro exemplo. 8x ao quadrado menos 4x igual a zero. Então, o a é quem está com x ao quadrado. Quem está aqui com x ao quadrado? 8. Então, o a vale 8. O b é quem está com x. Procura aqui. Quem é que está aqui na frente do x? Menos 4. Então, o b é menos 4. E o c? O c é o número que está sozinho. Eu tenho aqui depois? Não. Se eu não tenho, eu vou dizer que o meu c é zero. Ok? Quando eu não tenho um dos termos, eu sempre chamo ele de zero. Quarto exemplo, menos 3x ao quadrado mais 2 igual a zero. O a é quem está com x ao quadrado, está aqui, menos 3. O b é quem está com x. Eu tenho x aqui nessa equação? Não. Então, eu vou chamar ele de quê? De zero. Então, b é igual a zero. E o c? C é o que está sozinho, está aqui, né? Mais 2. Então, quanto vale o c? C é igual a 2. Quinto e último exemplo. 9x ao quadrado igual a zero. Então, quanto vale o a? O a é quem está com x ao quadrado, que é o 9. Então, a é igual a 9. Tem o termo em x? Não. Então, é zero.
O B é igual a zero. Tem um número sozinho? Também não. Então, C é igual a zero. Por que eu coloquei esses exemplos aqui para vocês? Porque para mostrar primeiramente que só o A não pode ser zero. O B e o C pode. E aí, antes de eu falar um pouquinho mais, deixa eu só ler isso aqui para vocês. Observe que, tudo que eu já falei, o A representa o coeficiente de x ao quadrado, aquilo que eu estava falando. O A, quando eu for procurar, eu procuro através do x ao quadrado. O B representa o coeficiente de x. Quando eu for procurar o B, eu vou procurar o x. E o C representa o termo independente. O que é o termo independente? É aquele que não tem incógnita, ou seja, aquele que não tem o x nele. Então, eu vou procurar um número que está sozinho. Beleza? É muito importante que vocês saibam identificar os coeficientes da equação, senão depois a gente não consegue resolver a equação. Aí aqui, continuando. Equações completas e incompletas. Qual a importância também de você saber identificar os coeficientes? Primeiro, o que eu vou chamar de uma equação completa? É uma equação que eu tenho o termo em A, o termo em B e o termo em C. Ou seja, quando o B é diferente de zero e o C é diferente de zero. Então, ó, dei exemplo aqui, 2 exemplos para vocês. Tenho A, eu tenho B, eu tenho C. Eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C. Ou seja, eu tenho os 3 coeficientes. E o que é uma equação incompleta? É quando está faltando B, quando está faltando C ou quando está faltando os dois. Então, ó, quando B é igual a zero, ou C é igual a zero, ou ambos são iguais a zero, que eu acabei de falar. Então, ó, primeiro exemplo, eu tenho aqui, eu tenho A e eu tenho B. Então, C é igual a zero. Segundo exemplo, eu tenho A e eu tenho C. Então, o B é igual a zero. Terceiro exemplo, eu tenho só o A. Então, o meu B e o meu C são iguais a zero. Então, viu, gente, a importância de saber identificar os coeficientes? Alguma dúvida? Espero que não. Se tiver, me chama lá na plataforma. Aí eu fiz o seguinte, eu deixei exercícios. Primeiro, quais equações são do segundo grau? Só marcar um X nas que vocês acham que são. Cuidado com as pegadinhas. Segundo, determine os valores dos coeficientes A, B e C nas equações a seguir. O que a gente fez aqui, o que eu acabei de explicar. Tranquilo? E onde eu quero chegar? Aqui. Nesse aqui, ó, no exercício 3. Coloque na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero as seguintes equações do segundo grau. Por quê? Às vezes a equação ela vem desarrumada. Vamos supor, ela vem o bx na frente ou o c na frente e o a lá para trás. Então, esse exercício aqui é justamente para vocês aprenderem a arrumar. Então, repara, olha só. Eu tenho um x do lado de fora do parêntese que multiplica, abre parêntese, x menos 2, fecha parêntese, igual a um 3 fora do parêntese que multiplica x mais 6, fecha parêntese. O que significa essas setas aqui? Significa que a gente vai aplicar uma propriedade que a gente chama de distributiva, ou então a gente chama também de chuveirinho. Por quê? O que está aqui fora vai multiplicar pelos dois termos que está dentro do parêntese. Então, primeiro, x vezes x. X vezes x, x ao quadrado. Repito esse sinal aqui. X vezes 2, 2x. Tá aqui. Aí venho igual. Faço a mesma coisa desse lado. 3 vezes x, 3x. Repito esse sinal. 3 vezes 6, 18. Então, chegou aqui, eu já parei? Não, eu quero que escreva nessa forma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ou seja, eu quero que arrume essa equação. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que o x ao quadrado vem na frente. Beleza, ele já está aqui na frente, então o que eu vou fazer? Vou só repetir ele. Aí depois vem o termo em x. Tem aqui, menos 2x. Repete ele. Só que olha o que eu tenho lá depois do sinal de igual. 3x também. Então, esse 3x eu tenho que juntar com o 2x para eu arrumar a minha equação. Lembra lá da equação do primeiro grau? Quando eu pego esse cara aqui que está no meu segundo membro e jogo ele para o primeiro membro, o que eu tenho que fazer? Trocar o sinal. Então, se aqui ele é positivo, ele vem para cá, negativo. E aqui eu tenho 18.
18 vai ser o nosso termo independente. Ele tem que ficar do lado de lá também, antes do sinal de igual. Então, se ele é positivo para cá, ele virá negativo. E aí, o que eu faço? Se eu trouxe todo mundo para antes do sinal de igual, eu igualo a zero. Porque para ser equação do segundo grau, tem que estar igualada a zero. Agora, eu vou ver o que dá para resolver aqui. X ao quadrado. Eu tenho mais algum termo em x ao quadrado? Não. Então, eu vou só repetir ele. Repete o x ao quadrado. Aí eu vou procurar o termo semelhante. O que é o termo semelhante? Lá é igual a gente aprendeu na função do primeiro grau. Eu tenho aqui menos 2x e aqui menos 3x. Repara, x e x. Se eu tenho a mesma incógnita, isso quer dizer igualzinha, tá? Porque aqui eu tenho a mesma incógnita, mas ela tem um quadrado. Então, para ser igualzinha, tem que estar igualzinho, igualzinho. Então, o que eu faço? Eu efetuo esses números e repito a letra. Quanto é menos 2, menos 3? Sinais iguais eu somo e mantenho o sinal. Então, menos 2, menos 3, menos 5. E repito x. Menos 18 igual a zero. Aí sim, ó, ela está arrumada nessa forma. Então, vocês vão fazer isso aqui nesses 4 exercícios, ok? Tentar arrumar essas equações. Ah, não consegui. Não conseguiu? Me chama, me manda a foto para eu ver onde você está errando. E o quarto e último exercício, classificar essas equações em completas ou incompleta. É aquilo, se ela tiver A, B, C, completa. Se tiver faltando um dos termos, ou o B e o C, incompleta. Beleza, gente? Tô sempre na plataforma, no horário das nossas aulas. Qualquer dúvida, me chama lá.